versículos de 1 até o versículo 8. Falei que tinha algo mais? Vamos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Essa é a leitura, podem se assentar em nome de Jesus. Eu falei que tinha um pouquinho mais, dentro de Romanos 12, porque muitas das vezes a pessoa diz assim: o pastor vai falar só do versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ai, que maravilha poder ouvir isso toda vez, A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aí eu passo um probleminha e digo: Senhor, não rejeita esse problema, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E a Bíblia não diz que a gente deixa de ter problema na vida. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele diz para o seu povo ter ânimo. E em todas as passagens da Bíblia, desde o Velho Testamento, dentro do Novo Testamento, nós vemos narrativas que Deus deu sempre aos seus servos, dizendo: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Ele falou para Josué, não se atemorize diante desse povo, você vai entrar e possuir a terra. Quer dizer, Deus fala para o povo ter ânimo, para não temer, mas fala também para avançar. E para a igreja ele deu uma missão. Qual missão o Senhor Jesus deixou com a igreja? Ele deixou a missão de nós sermos aqui na terra os seus representantes. Nós somos aqui na terra os representantes de Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. O que significa cristãos? É um Cristo menor. Cristo está acima, é o cabeça. Mas nós somos, como diz aqui a leitura, nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Cada membro tem a sua função no corpo e cada função é importante. Então, amados, veja bem aqui que para a gente poder compreender bem, quando o apóstolo Paulo diz: eu rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Primeira coisa, culto. Devemos cultuar a Deus. Eu só vou na igreja quando eu estou precisando de oração. Isso não é culto racional.
estou passando um problema, vou lá na igreja pedir oração para resolver meus problemas. Pode contar que isso não está agradando a Deus. Porque ele diz: eu rogo-vos que vocês se apresentem a Deus. Se apresentem por sacrifício vivo. Ou seja, não é para ninguém se matar, não. É vir pessoalmente à casa do Senhor, se apresentar como um sacrifício. Senhor, quais são os sacrifícios que Deus quer hoje? O nosso louvor, a nossa adoração em espírito e em verdade, a nossa glorificação ao seu nome. Ele pede para nós sermos esse sacrifício vivo, e diz mais: santo. Temos que ser santos. Sabemos que somos separados, fomos comprados nesse mundo para sermos do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele diz: sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável. Como é que nós agradamos a Deus quando estamos cultuando ao Senhor? Isso é importante a gente mencionar, irmãos, porque houve épocas em nossa igreja que nós já vimos de tudo, né? Eu lembro de épocas aqui há muitos anos. O ministério já tem 28 anos, né? Agora em dezembro nós vamos para 29 já. Mas ao longo desses 28 anos de obra aqui no Rio de Janeiro, já houve época de membro entrar na igreja com o fone no ouvido, ouvindo futebol, né? A gente estava realizando o culto e a pessoa estava lá escutando o time dele jogando. Coisas desse tipo, né? Então, já vi de tudo. Gente que chegava na igreja e dormia. Sentava na cadeira, encostava a cabeça na parede e dormia. Esperava o culto acabar para acordar para ir embora. Eu assim: nossa, que tipo de culto está prestando? Então, irmãos, é para nós pararmos e pensarmos, sim, como estamos cultuando, como estamos prestando ao Senhor o nosso culto, que diz assim que tem que ser vivo, santo e agradável. Deus tem que se agradar do nosso culto. Deus tem que olhar do céu e ver: eu estou me agradando do culto que vocês estão prestando para mim. Então, amados, quando o apóstolo Paulo diz: isso é o culto racional. Isso é o culto racional. É o culto que tem razão de ser. Não é uma bagunça. Tem muita gente aí que tem feito uma bagunça dentro das igrejas. Não, profecia, fala em língua, outro não sei o quê, outro grita, outro pula, outro sobe na cadeira, ninguém entende nada. O que está havendo? A Bíblia fala que até acerca dos dons espirituais tem que se tomar cuidado, né? Se vier uma revelação a um, né? Um fala após o outro. Eu já vi lugares onde um quer falar em cima do outro, atropela. Não, Deus está me usando aqui. Diz: porque eu não pude me segurar. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Tem coisas que Deus dá até em visão durante o culto, e às vezes está sendo ministrada uma pregação, não pode interromper. Chega no final do culto: Deus me mostrou em tal momento uma revelação, uma visão assim, com cautela, com prudência. Às vezes a revelação é para uma determinada pessoa no particular, não é para a pessoa ficar no meio da igreja falando. Então são coisas que o povo de Deus muitas vezes age como meninices, que precisam ser consertadas. E o ministério aqui, amados, procura ensinar. Você faz parte de um ministério que ensina a palavra. Fala nisso, parabéns. Aquele encontro de mulheres que teve aqui, né? Onde a pastora sentou ali e deu a aula ali que precisava ser dada naquele dia, né? Glória a Deus, foi uma vitória. Aí ele prossegue dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quero dizer uma coisa, abrir um parêntese nessa passagem aqui. Não vos conformeis com este século, não se conforme com esse mundo, não se conforme com as notícias que você escuta, não se conforme com o besteirol que muita gente fica colocando na internet, não se conforme com as coisas que o povo fica colocando aí para colocar o povo em pânico. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Falar, até abrindo um parêntese, né? Eu algumas semanas atrás relatei que quando começou o problema da pandemia, nós estamos há 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses já, né? 1 ano e 6 meses em oração diariamente, tá? E quando teve esse período da pandemia, nós estávamos em oração e clamor a Deus para que Deus desse sabedoria e direção aos cientistas para descobrirem uma vacina. Porque não era só o povo de Deus ficar, não, eu tenho fé, não é só isso, mas a gente lida com uma humanidade, com vidas que precisam ouvir o Evangelho, com vidas, famílias, lares de pessoas que são pessoas de bem, famílias que têm sua boa conduta também, vidas que precisam ainda ouvir a palavra de Deus. Então nosso papel como igreja era orar por nós e orarmos pelas vidas, lares e famílias também. E as vidas estavam precisando de socorro, e o povo de Deus sabe de onde vem o socorro. O salmista falou, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós clamamos a Deus para que Deus desse sabedoria e direção para que fosse descoberto as vacinas. E você vê que num tempo, né? Num tempo assim, curto, prazo curto, diante da situação que estava, os laboratórios começaram até a competir, quem descobria primeiro, aquilo foi até bom, foi até bom, porque eles se empenharam mais, e graças a Deus surgiu as vacinações, né? Agora, irmãos, fica um monte de baboseira na internet, falando um monte de coisa, tem gente aí morrendo de medo, e né? Não, mas irmãos, as vacinas foram respostas de orações. O socorro vem do Senhor. Como Deus vai enviar esse socorro? Ele enviou provisão, meios de ser descoberto e haver um favorecimento para a população. Agora, irmão, cuidado aí para você não ser um fujão aí, né? Ficar aí, está no tempo de eu tomar minha vacina, não vou tomar não. Cuidado, né? Fica atento, procura fazer o que tem que fazer, né? Procura chegar à sua faixa etária, faz o que você tem que fazer. Pastor, eu tenho que estar lavando a minha mão, eu tenho que estar passando. Passa, como é que custa? Lava sua mão, passa álcool gel, usa máscara, obedece o protocolo. Nossa igreja está aqui, com os assentos aí distribuídos, janela aberta, porta aberta, né? Mantendo os protocolos os irmãos com máscara participando do culto. Que é isso? É falta de fé? Não, é prudência, é saber também obedecer às autoridades. A Bíblia diz para nós obedecermos às autoridades. Então, amados, faça o que tem que fazer, cumpra o que tem que cumprir e deixa que Deus está no controle de todas as coisas, né? Abençoando. Pastor, eu vou tomar uma vacina, mas eu não sei. Tá? Senhor, vou tomar a vacina. Está nas tuas mãos. Pronto, vai lá e toma. Né? Faça a sua parte. Amém? Amém, igreja? Amém. Mas faça o que tem que fazer. Deus está no controle. Não vos conformeis com este século. Não se conforme com a condição desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que tua mente seja renovada. Que tua mente seja uma mente aberta a entender as coisas de Deus, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, outro parêntese que eu quero dizer aqui. Pastor, quem é que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É o povo de Deus. Aí tem uma diferença.
Malaquias fala: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tá? Nesse mundo você está vendo a diferença, né? A diferença entre o povo de Deus e quem não serve a Deus. E essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus é na vida dos seus filhos. Tá? No livro de João, no capítulo 14, versículo 17, está escrito lá que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Então, quem recebeu o Espírito Santo é o Filho de Deus, é o servo de Deus. São os filhos de Deus que receberam o Espírito Santo. E são esses que são seus filhos, seus eleitos, seus herdeiros, que experimentam essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Agora, só que ele prossegue e diz: porque pela graça que me foi dada, digo que cada um não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé no coração de cada um. Cada um use essa sua medida de fé para servir a Deus da melhor maneira. Amém? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cada um tem uma função, cada um tem um chamado. Paulo teve um chamado, Timóteo teve outro chamado, assim por Pedro teve outro chamado. Todos tiveram seus chamados. Hoje, na obra de Deus, cada um tem o seu chamado, mas somos membros uns dos outros, diz a palavra. Cada membro tem a sua função. Num corpo tem muitos membros. Olha aqui a minha mão, para que eu pegue aqui, a cabeça tem que estar funcionando e raciocinando que eu estou pegando aqui, né? Para que eu esteja aqui de pé, a perna e os meus pés estão aqui posicionados. Se eu quiser caminhar para lá, é as pernas que eu vou utilizar para caminhar. Cada membro tem a sua função definida, mas são importantes no corpo. E eu quero dizer nessa manhã que cada um aqui é importante. Amém. Glória a Deus. Pastor, mas eu não... tem coisas que eu ainda não entendo, eu ainda estou assim, querendo ainda aprender muita coisa, mas você é muito importante no corpo de Cristo. Você faz parte da igreja do Senhor, você é um membro do corpo de Cristo, e você tem uma importância e uma utilidade na obra de Deus, sim, porque Deus transformou a tua vida, Deus te libertou, te tirou do império das trevas, te trouxe para a presença dele, para que você seja um testemunho vivo do poder dele. Aí diz aqui, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Olha só, aí Deus distribuiu dons pela graça que nos foi dada. Ele diz: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Até o dom de profecia é segundo a proporção da fé. Muita gente aí pensa que profecia é só para dizer assim, Deus que dá, né? Deus que dá, Deus. É segundo a proporção da fé. Tem que ver até o entendimento que essa pessoa tem acerca da palavra de Deus. Às vezes a pessoa não tem entendimento nenhum da palavra de Deus, e quer dizer que Deus está usando, está falando, Deus está mostrando, Deus quer pesar a mão, quer fulminar, que Deus está irado, quando Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. A maior prova do amor de Deus foi Ele ter enviado Jesus Cristo. Você sabia que o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, se juntasse o mundo inteiro para fazer a mesma coisa, se matar, pendurar numa cruz, derramar sangue, não ia adiantar de nada? O mundo inteiro, Deus não ia aceitar.
mas um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, foi Jesus Cristo. E de uma vez só, por todas, Ele consumou a nossa salvação, se oferecendo no nosso lugar. Então, irmãos, o entendimento que nós temos que ter acerca do nosso Deus é esse, que Ele amou de tal maneira e nos enviou Jesus Cristo para garantir a nossa salvação e nos deixou a missão de agora proclamar o seu Evangelho para as outras criaturas poderem ouvir também. Quem crê será salvo, diz a palavra do Senhor. Aí diz aqui, se a profecia seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Quem tem um chamado ministerial, a Bíblia está dizendo aqui, se dedique ao teu chamado ministerial. Dediquemo-nos ao ministério. Amém, igreja? O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, quem tem um chamado de Deus para ensinar, está dizendo aqui, esmere-se, ou seja, se empenhe em fazer. Nós temos muito a ensinar, por isso que nós não paramos a obra, né? Por isso que nós não paramos a obra. Até domingo que eu não estou aqui, eu estou nas redes sociais postando pregação, que é para poder compartilhar aí para muitas vidas aí que não conhecem, nem sabem nosso endereço aqui. Tem pessoas que não sabem nem nosso endereço, nem pode chegar aqui. Eu ouvi o pastor Sérgio pregando nas redes sociais, a igreja dele é lá em Guadalupe, e eu moro lá não sei aonde lá, né? Lá em Lodebar. Lá onde, né, o vento faz a curva, né? A pessoa não pode, mas pelas redes sociais a mensagem chega até ele. A mensagem chega até ele, a pregação chega até ele, Deus aviva, Deus toca o coração e aquela pessoa se arrepende, crê na palavra e Deus salva aquela pessoa. Então, frutifiquemos, né? Então, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. Aqui não está dizendo que o que exorta é para espremer a pessoa na parede, não. Deve-se fazer com dedicação. Se dedicar. Só preciso exortar a igreja, que a igreja tenha uma nova postura, né? Igreja, vamos ter uma nova postura, vamos ter novas atitudes, melhores atitudes. Igreja, não é para você na hora do culto ficar calado, mudo, né? Distraído. Isso é exortação, né? Aí está dizendo, com dedicação, deve se dedicar e exortar a igreja. Se a gente vê falhas na igreja, tem que exortar. Se a gente vê limitação na igreja, a gente tem que exortar. Mas você diz assim, com dedicação. O que contribui com liberalidade. Está vendo? Isso aqui já é um aviso para quem contribui. Quem contribui tem que ser o quê? Liberal. Não pode ser ranzinza, não. Né? Eu tenho que contribuir porque eu sou obrigado a contribuir. Não. O que contribui tem que ser liberal. Amém. Eu dou de coração. Eu oferto de coração. Eu dou o meu dízimo de coração. Não precisa pastor ficar na frente da igreja, irmão, traga seu dízimo, irmão, traga suas ofertas, irmão, não esqueça de contribuir. Hoje é culto, vai ter ofertório. Gente, você não já sabe? Então, o que contribui, faça com liberalidade, né? Com liberalidade, seja liberal. Seja aquele que faça cultuando a Deus. O momento do ofertório é o momento de quê? De cultuar. Dentro do culto tem o momento das contribuições. Então você está cultuando liberalmente, com ofertas, dízimos e ofertas especiais. Amém? Amém. E o que preside com diligência. Diligência quer dizer cuidado. Quem preside uma obra tem que ter o cuidado com a obra. Essa incumbência está com a presidência mesmo do ministério. Temos que ter cuidado e olha, são 28 anos Deus sustentando, né?
Porque a gente está tendo cuidado com a obra, vamos cuidando, e Deus está honrando a nossa fé. E termina dizendo: quem exerce misericórdia com alegria. Eu outro dia vi uma postagem interessante, né? Uma pessoa fazendo selfie, né? E dando uma esmola para um pedinte, né? Aí ele fazendo a selfie. Quer dizer, ele queria dar a esmola, mas ele queria assim, ó, tem que mostrar o que eu estou fazendo aqui, né? Aqui está dizendo que quem exerce misericórdia tem que ser feito com alegria. Não precisa tocar trombeta, né? Estou aqui ajudando uma pessoa, todos me aplaudam. Isso é soberba. Mas ele diz: quem exerce misericórdia deve exercer com alegria. Ter prazer de exercer misericórdia, ter prazer de colaborar, de ajudar alguém. Ajude de coração, faça liberalmente, de coração, com alegria. É o que diz a palavra do Senhor, amém? Então, está aqui o último versículo que nós lemos, tá? E eu quero até aqui que os irmãos entendam essa meditação que eu trouxe aqui para os irmãos, amém? Então, que Deus abençoe o teu coração. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e diga assim: eu recebo nessa manhã este ensinamento da palavra de Deus. Eu tomo posse da minha vida espiritual e tenho agora o entendimento melhor do que significa este ensino de Romanos 12. Quero praticá-lo na minha vida como membro do corpo de Cristo, para glorificar e exaltar o nome do meu Salvador. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória.